Minha mãe chegou ao ponto de ligar para Harvard, fingindo que eu era uma criminosa de cartão de crédito só para acabar com meu futuro. Depois disso, cortei contato com ela, e comecei a viver minha vida sem sua sombra. Anos mais tarde, ela perdeu tudo tentando me prejudicar outra vez, e agora veio pedir a minha ajuda. Minha mãe sempre foi considerada a intelectual da família, com 3 graduações e um doutorado em universidades de peso. E cada prêmio que eu ganhava, ela passava semanas se gabando, dizendo que todo o mérito era dela, era o jeito dela, como se quisesse reviver glórias passadas. Nunca quis tirar isso dela, então deixei quando ela quis revisar todas as minhas redações para inscrição na faculdade. Afinal, foi ela quem me ajudou a alcançar aquele GPA de 4,2, mas aí começou a ficar estranho. Nenhuma faculdade me aceitava e eu também nunca recebia e-mail formal de recusa. O que chegava eram mensagens ríspidas, às vezes até ameaçadoras. Teve a de Harvard me chamando de vergonha, e a de Brown ameaçando me colocar na lista negra de outras universidades. Foi aí que percebi um padrão. Sempre que era rejeitada, minha mãe olhava para mim como se já esperasse por isso, como se fosse exatamente o que queria. Só que minha verdadeira vontade era estudar na University of North Carolina Charlotte, mas nunca contei para ela porque não era Ivy League, e eu não queria que ela achasse que eu era um fracasso. Para minha surpresa, 2 semanas depois de me inscrever, eles me chamaram para uma entrevista. Disseram que eu era exatamente o perfil que buscavam. Naquela noite não aguentei, e contei para minha mãe, achando que ela ia comemorar comigo ou pelo menos sorrir. Mas tudo que ouvi foi: que bom, querida, só não se anima demais para não se decepcionar depois. Fiquei ali sem reação. Pela primeira vez me perguntei se minha mãe realmente queria o meu bem. Mas aí lembrei de todas as horas que ela passou me fazendo estudar, de como meu GPA era alto por causa dela, e me convenci de novo que eu estava sendo injusta, igual ela vivia dizendo. Só que uma semana depois, a ficha caiu. A faculdade dos meus sonhos me chamava de candidata perfeita, mas chegou o e-mail deles, em letras vermelhas, rejeitada. O e-mail foi cruel. Nem falava das minhas notas. Só tacava meu caráter. Na hora soube que tinha dedo da minha mãe nisso. Parei de contar qualquer coisa para ela. Encontrei uma faculdade pequena bem longe, em outro estado, daquelas que ela nunca tinha ouvido falar, e me inscreve escondido. Passei. No dia seguinte à formatura, peguei o carro e fui embora de casa enquanto ela estava no clube do livro. Nas primeiras semanas, ela ligava todo dia, mas eu não atendia. Cada vez era uma mensagem de voz, sempre começando fofa, mas depois vinha o veneno. Teve uma de 5 minutos dizendo que eu era uma vergonha para a família, outra acusando de estar jogando fora tudo que ela construiu, e a melhor de todas, que eu ia terminar em um emprego ruim aos 30 e morrer sozinha. Engraçado, mãe. Parece até contigo, né? Depois disso bloqueei ela e a maioria da família ficou do meu lado. Avançando 5 anos, hoje sou assistente jurídica com bom salário e ótimas perspectivas. Um dia, brincando com uma colega sobre como achávamos que nunca entraríamos na faculdade, ela perguntou o meu GPA. 4,2. O quê? Como assim você teve dificuldade para entrar? Antes que eu respondesse, ela pegou o telefone e ligou para o pai. Meu pai cuida das admissões. Preciso descobrir o que houve. Só ri porque Daisy sempre foi doida. Pai, conhece uma Zeferine Counter? Quando ela falou meu nome, comecei a rir, tentando tirar o telefone dela, mas congelei quando ouvi a resposta. De 2019 para Harvard. Daisy sorria. Eu não. Isso mesmo, pai. Por que ela não foi aceita? Ah, é a menina que a mãe ligou. Todo mundo comentou isso por meses. Meu mundo desabou. Depois de 4 anos entendi tudo. Minha mãe ligou dizendo que eu roubava os cartões dela, que eu era instável, tão convincente que bloquearam minha inscrição. E meu nome foi parar num banco de dados que todas as faculdades consultam. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Daisy ainda estava no telefone com o pai, mas eu não conseguia mais ouvir direito. Era como se estivesse submersa, com a voz dele chegando abafada distante. Minha mãe não tinha apenas sabotado Harvard. Ela havia destruído sistematicamente cada chance que eu tinha de entrar em qualquer universidade decente. Durante anos, eu carreguei a culpa de não ter sido boa o suficiente. Questionei minha inteligência, minha capacidade e meu valor. Todas aquelas noites em claro, me perguntando o que havia de errado comigo, porque eu não conseguia impressionar ninguém apesar das minhas notas. E ela estava lá, assistindo meu sofrimento, fingindo consolo enquanto sabia exatamente o que tinha feito. Daisy desligou o telefone e me olhou com uma expressão que misturava horror e pena. Oi, eu não sabia que, mas eu não conseguia falar. Estava tremendo e não de frio. Era uma raiva tão profunda que parecia queimar por dentro, uma traição tão absoluta que eu mal conseguia processar. Ela me ligou dizendo que você roubava os cartões dela. Daisy repetiu as palavras do pai, como se ainda não conseguisse acreditar. Que você tinha problemas mentais, que era perigosa. O departamento de admissões ficou tão alarmado que não só rejeitaram sua inscrição,
Como colocaram seu nome numa lista de candidatos problemáticos que é compartilhada entre todas as universidades. Cada palavra era como uma punhalada. Minha própria mãe, a mulher que me deu à luz, que eu admirava apesar de tudo, havia me pintado como uma criminosa, uma pessoa instável e perigosa. E não foi um momento de raiva, não foi um impulso. Foi calculado, premeditado, cruel. Por quanto tempo essa lista fica ativa? Perguntei, minha voz saindo rouca. Indefinidamente, Daisy respondeu baixinho. A não ser que seja formalmente contestada com evidências de que as informações estavam erradas. Pensei em todas as vezes que ela me consolou quando chegavam as rejeições. Não se preocupe, querida, essas universidades não te merecem mesmo. Você vai encontrar seu lugar. Às vezes o destino nos leva por caminhos diferentes. Cada palavra de falso consolo era uma farsa, uma mentira descarada enquanto ela sabia exatamente por que eu estava sendo rejeitada. E UNC Charlotte. Minha primeira escolha real, a faculdade onde eu realmente queria estudar, onde me sentia em casa. Eles me chamaram de candidata perfeita, e uma semana depois me rejeitaram com crueldade. Porque ela ligou para lá também. Provavelmente para todas as faculdades onde eu me inscrevi, uma por uma, destruindo metodicamente cada oportunidade. Naquele momento, entendi por que ela sempre olhava para mim com aquela expressão de quem esperava o fracasso. Não era expectativa, era certeza. Ela sabia que eu seria rejeitada porque ela mesma havia garantido isso. E cada rejeição que chegava era uma vitória para ela, uma confirmação de que eu dependia dela, de que sem ela eu não era nada. O que mais me doía era lembrar da minha gratidão. Eu agradecia a ela por ter me ajudado a conseguir aquele GPA alto. Eu me sentia culpada por questionar suas intenções. Eu achava que estava sendo injusta quando suspeitava que algo estava errado. E ela deixou. Ela me deixou carregar essa culpa, me deixou acreditar que eu era uma filha ingrata, que não merecia sua dedicação. Passei os dias seguintes como um zumbi. Não conseguia comer, mal conseguia trabalhar. Minha mente ficava voltando para todos os momentos que agora faziam sentido. A forma como ela insistia para revisar todas as minhas redações de inscrição, não para melhorá-las, mas para saber exatamente onde eu estava me inscrevendo. A maneira como ela perguntava sobre prazos e datas, para saber quando ligar. Como ela sempre queria saber todos os detalhes dos meus planos, para poder sabotar cada um deles. E o mais revoltante de tudo, ela fez isso não porque me odiava, mas porque me amava de uma forma doentia e possessiva. Ela queria que eu precisasse dela para sempre, que nunca saísse de sua sombra, que nunca me tornasse independente. Ela preferiu destruir meu futuro a me perder. Comecei a lembrar de outros momentos da minha infância e adolescência. Quantas outras oportunidades ela havia sabotado? Quantos empregos de verão, estágios, bolsas de estudo, concursos que eu nunca soube que existiam ou que misteriosamente não deram em nada? Quantas vezes ela interceptou cartas, e-mails, ligações que poderiam ter mudado minha vida? A manipulação era tão sutil, tão bem elaborada. Ela me fazia sentir especial por ter um GPA alto, me elogiava pela dedicação aos estudos, me incentivava a sonhar alto, tudo para ter mais poder sobre minha queda. Quanto mais alto eu voasse, mais dolorosa seria a queda que ela mesma havia arquitetado. E depois que eu me mudei, quando pensei que havia escapado, ela continuou tentando me destruir. Todas aquelas mensagens de voz venenosas não eram apenas raiva de uma mãe abandonada. Era parte de um plano maior. Ela provavelmente continuou ligando para potenciais empregadores, universidades, qualquer lugar onde soubesse que eu poderia tentar construir uma vida. A sorte foi que a faculdade pequena e desconhecida onde eu acabei estudando estava fora do radar dela. E meu emprego atual também. Mas quantas oportunidades eu perdi ao longo dos anos por causa dela? Quantas portas que nem sei que existiram foram fechadas antes mesmo que eu pudesse tentar abri-las? O que me deixava mais furiosa era pensar em como ela havia me treinado para duvidar de mim mesma. Toda vez que eu questionava suas intenções, ela me fazia sentir como uma filha terrível. Depois de tudo que fiz por você, você é muito ingrata. Ninguém vai te amar como eu amo. Ela havia programado cada reação minha, cada sentimento de culpa, cada momento de gratidão forçada. E agora, 5 anos depois, ela havia perdido tudo tentando me prejudicar mais uma vez. Que poético! A obsessão dela em me controlar havia se tornado sua própria ruína. Parte de mim sentia uma satisfação amarga, uma justiça poética no fato de que sua maldade finalmente havia se voltado contra ela. Mas a parte maior de mim estava simplesmente devastada. Não pela situação dela, ela havia cavado a própria cova, mas pela descoberta de que minha vida inteira havia sido uma mentira. Que a pessoa em quem eu mais confiava no mundo havia sido minha maior inimiga. Que eu havia perdido anos da minha vida me odiando por fracassos que nem eram meus. Quando finalmente consegui parar de chorar e começar a pensar racionalmente, minha primeira decisão foi clara: eu não moveria um dedo para ajudá-la. Ela havia feito sua escolha quando decidiu destruir minha vida para manter o controle. Agora ela teria que viver com as consequências. Mas eu também sabia que isso não seria o fim. Pessoas como minha mãe não desistem facilmente.
Ela tentaria me manipular de todas as formas possíveis, usaria a família, os amigos, qualquer pessoa para me fazer sentir culpada. Ela chegaria à minha porta, ao meu trabalho, faria escândalo público se fosse preciso. E dessa vez eu estava preparada, porque agora eu conhecia a verdade sobre quem ela realmente era. 3 dias depois da descoberta, ela apareceu na porta do meu apartamento, como eu havia previsto. Não sei como conseguiu meu endereço, provavelmente manipulou algum parente ou investigou por conta própria. Quando abri a porta e a vi parada ali, com aquela expressão que misturava desespero e expectativa, senti uma onda de nojo tão forte que precisei me segurar no batente. Ela estava diferente. Mais magra, com olheiras profundas, roupas que já foram elegantes mas agora pareciam gastas. O cabelo, que sempre foi seu orgulho, sempre perfeitamente arrumado, cada fio no lugar, estava desgrenhado, como se ela não se importasse mais. Por um segundo, quase senti pena. Quase. Zeferine, ela disse, e sua voz saiu trêmula. Minha querida, eu sei que você deve estar surpresa de me ver. Surpresa não é bem a palavra, cortei, mantendo a porta entreaberta. Enojada, talvez. Furiosa, definitivamente. Ela piscou várias vezes, como se não esperasse essa hostilidade. Claro que não esperava. Durante anos ela havia me condicionado a sempre ceder, a sempre me sentir culpada, a sempre dar uma segunda chance. Ela provavelmente pensou que seria como das outras vezes, que eu reclamaria um pouco, mas no final deixaria ela entrar, ouviria sua história. Me compadeceria de sua situação. Querida, eu sei que cometemos alguns erros no passado. Erros? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Você liga para as universidades fingindo que eu sou uma criminosa, destrói sistematicamente qualquer chance que eu tinha de ter um futuro decente, e chama isso de erros? Ela ficou pálida. Como você? Quem te contou? Isso importa? Dei um passo para frente e ela instintivamente recuou. O que importa é que eu finalmente sei quem você realmente é. E não é uma mãe. Mães não fazem isso com os filhos. Por um momento vi algo cruzar seu rosto, um lampejo de algo que poderia ser remorso. Mas durou menos de um segundo antes de ela recompor a máscara de vítima que conhecia tão bem. Zeferine, você não entende. Eu estava tentando te proteger. Essas universidades grandes, elas iam te destruir, te transformar em alguém que eu não reconheceria. Eu só queria que você ficasse perto, que eu dependesse de você para sempre, terminei. Que eu nunca crescesse, nunca me tornasse independente, nunca descobrisse que posso viver sem você. Você não estava me protegendo. Você estava me aprisionando. Ela tentou dar um passo em direção à porta, mas eu a bloqueei com meu corpo. Eu perdi tudo, ela disse, e agora as lágrimas começaram a escorrer. Lágrimas calculadas, eu sabia. Ela sempre chorava na hora certa. A casa, as economias, meu emprego. Não tenho para onde ir, Zef. Você é tudo que me resta. E de quem é a culpa? Minha voz estava glacial. Você achou que ia conseguir me destruir para sempre? Que eu nunca descobriria a verdade? Que suas mentiras e manipulações nunca voltariam para te assombrar? Por favor, ela implorou, e dessa vez estendeu a mão como se fosse me tocar. Eu me afastei como se ela fosse venenosa. Eu sou sua mãe. Você não pode me deixar na rua. Eu te criei, te eduquei. Fiz você ser quem você é hoje. Essa última frase foi o estupim. Toda a raiva que eu havia estado reprimindo explodiu de uma vez. Você fez eu ser quem eu sou hoje? Gritei, e não me importei se os vizinhos estavam ouvindo. Você quase me destruiu. Eu passei anos me achando burra, incapaz, defeituosa, porque você me fez acreditar que todas aquelas rejeições eram culpa minha. Eu desenvolvi ansiedade, depressão, síndrome do impostor. Tudo porque você sistematicamente sabotou minha autoestima. Ela estava chorando mais forte agora, mas eu não parava. Você sabe quantas noites eu fiquei acordada me perguntando o que havia de errado comigo? Quantas vezes eu pensei em desistir de tudo porque achava que não era boa o suficiente? Você assistiu eu sofrer e ainda fingiu que estava do meu lado. Eu nunca quis que você sofresse. Mentira. A palavra saiu como um rugido. Você queria exatamente isso. Você queria que eu me sentisse pequena, inadequada, dependente. Você se alimentava do meu sofrimento porque isso te dava poder sobre mim. Nesse momento, minha vizinha do lado, a senhora Martinez, abriu a porta. Era uma senhora mexicana de uns 60 anos que sempre foi gentil comigo. Está tudo bem, Mija? Ela perguntou, lançando um olhar preocupado para minha mãe. Está sim, senhora Martinez. Esta pessoa estava saindo. Minha mãe olhou para a vizinha, depois para mim, como se finalmente entendesse que não ia conseguir entrar. Zeferine, por favor. Eu não tenho mais ninguém. A família toda me deu as costas depois que vocês contaram. Depois que espalharam mentiras sobre mim. Mentiras? Dei uma risada amarga. Nós contamos a verdade. E a família te deu as costas porque finalmente viram quem você realmente é. Não sou só eu que você manipulou e machucou ao longo dos anos, né? Vi um lampejo de pânico cruzar seus olhos. Aparentemente ela não esperava que eu soubesse sobre as outras coisas. Ah, você acha que eu não sei sobre o que você fez com a prima Sandra quando ela tentou abrir o salão de beleza?
Ou sobre como você sabotou o casamento da tia Lúcia porque não suportava que ela fosse feliz? Ou sobre todas as vezes que você espalhou fofocas e mentiras para causar discórdia na família? Cada acusação a fazia encolher mais, como se estivesse murchando diante dos meus olhos. A diferença é que as outras pessoas da família tinham medo de você, me respeitavam demais para te confrontar. Mas eu não tenho mais medo. E não tenho mais respeito também. Você não pode fazer isso comigo, ela disse, e agora a máscara havia caído completamente. A voz que antes era suplicante agora tinha uma borda venenosa que eu conhecia bem. Eu sou sua mãe. Você me deve tudo. Sem mim você seria nada. Não, respondi calmamente. Apesar de você, eu me tornei alguém. Sozinha, sem sua ajuda, sem suas manipulações. Na verdade, tudo que eu conquistei foi depois que me livrei de você. Ela ficou ali parada por um momento, e eu pude ver as engrenagens funcionando em sua cabeça. Ela estava calculando, tentando encontrar outro ângulo de ataque. Você sabe que eu estou doente, né? Ela disse finalmente, mudando completamente de tática. Os médicos encontraram alguns nódulos. Pare, eu disse, levantando a mão. Só pare. Você realmente acha que eu vou cair nessa outra vez? Quantas vezes você fingiu estar doente, ferida e em perigo só para me manipular? Quantas crises de saúde milagrosas você teve ao longo dos anos sempre que precisava da minha atenção? Ela abriu a boca para protestar, mas eu continuei. E mesmo que fosse verdade, o que eu duvido muito, você ainda seria a pessoa que tentou arruinar minha vida. Doença não apaga a maldade. Não transforma abusador em vítima. Foi então que ela mostrou suas verdadeiras cores. A máscara de vítima indefesa desapareceu completamente, substituída pela fúria fria que eu conhecia tão bem. Você é uma filha ingrata e egoísta, ela cuspiu. Depois de tudo que eu sacrifiquei por você, é assim que você me trata? Você vai se arrepender disso. Vou fazer você se arrepender. E ali estava ela. A verdadeira mulher por trás das manipulações e do teatro. Ameaçadora, vingativa, cruel. Exatamente como eu me lembrava. Obrigada, eu disse, sorrindo pela primeira vez na conversa. Obrigada por me lembrar exatamente porque cortei contato com você. Por um segundo, eu quase me senti culpada. Ela ficou ali me encarando com ódio puro, e eu não desviei o olhar. Não ia mais me intimidar. Não ia mais me fazer pequena na presença dela. Se você aparecer aqui de novo, eu disse devagar, eu chamo a polícia. Se você tentar me contactar, me perseguir, ou interferir na minha vida de qualquer forma, eu registro um boletim de ocorrência. Se você tentar espalhar mentiras sobre mim como fez antes, eu processo por calúnia. Entendeu? Ela deu mais um passo para trás, como se eu tivesse lhe dado um tapa. Você não faria isso. Experimente me testar, respondi. Eu não sou mais a menina insegura que você criou. E diferente de você, eu tenho amigos, colegas, uma vida real com pessoas que me respeitam de verdade. Pessoas que vão me apoiar se você tentar começar seus joguinhos de novo. Com isso, fechei a porta na cara dela. Encostei as costas na madeira e esperei até ouvir os passos dela se afastando pelo corredor. Só então permiti que minhas pernas tremessem, que meu coração disparado começasse a desacelerar. A senhora Martinez ainda estava parada na porta dela, me observando com preocupação. Você está bem, Mija? Quer tomar um café? Por um momento considerei aceitar. Mas eu precisava ficar sozinha, processar o que havia acabado de acontecer. Precisava entender que eu realmente havia conseguido. Eu havia enfrentado ela, falado a verdade, estabelecido limites firmes. E havia sobrevivido. Obrigada, senhora Martinez. Estou bem. Era só uma pessoa do meu passado que não consegue aceitar que esse passado acabou. Ela sentiu, parecendo entender mais do que suas palavras expressaram. Às vezes as pessoas que deveriam nos proteger são as que mais nos machucam, ela disse suavemente. Você foi corajosa hoje, Mija. Muito corajosa. Depois que ela voltou para seu apartamento, eu me joguei no sofá e finalmente deixei as lágrimas virem. Mas desta vez não eram lágrimas de dor ou de raiva. Eram lágrimas de alívio, de libertação. Eu havia enfrentado meu maior medo e descoberto que ela não tinha mais poder sobre mim. Ela era apenas uma mulher amarga e manipuladora que havia perdido tudo por causa de sua própria maldade. E eu era livre. Nas semanas seguintes, descobri que a sensação de liberdade vinha acompanhada de uma paranoia constante. Toda vez que meu telefone tocava, meu coração disparava. Cada ruído no corredor me fazia olhar pelo olho mágico da porta. Cada e-mail desconhecido me deixava em alerta. Eu sabia que ela não desistiria facilmente. Pessoas como minha mãe nunca desistem quando perdem o controle. E eu estava certa. Primeiro foram as ligações silenciosas. Meu telefone tocava em horários estranhos, 2 da manhã, 5:30, meio-dia em ponto, e quando eu atendia, só silêncio do outro lado. Eu sabia que era ela. Bloqueei o número, mas ela arrumava outros. Telefones públicos, números desconhecidos, até mesmo o telefone do trabalho quando ela descobriu onde eu trabalhava. Depois foram as cartas. Chegavam endereçadas para mim, mas sem remetente. Algumas eram supostamente de advogados ameaçando processo por abandono de incapaz.
Outras fingiam ser de médicos, descrevendo em detalhes mórbidos sua deterioração de saúde. As piores eram as que ela assinava com o próprio nome, páginas e páginas de manipulação emocional, lembrando de momentos da minha infância, prometendo mudança, implorando por perdão. Joguei todas no lixo sem ler completamente, mas as palavras que conseguia capturar antes de amassar o papel ficavam grudadas na minha mente como parasitas. Você era tão carinhosa quando criança. Lembra quando você disse que eu era a melhor mãe do mundo? Eu só queria que você fosse bem-sucedida. A pior parte era que ela conhecia exatamente quais botões apertar. Ela havia me criado, me moldado. Sabia quais memórias me deixariam vulnerável, quais palavras fariam eu questionar minha própria sanidade. Por alguns momentos eu chegava a me perguntar se não estava sendo muito dura. Se talvez ela realmente mudasse dessa vez. Se eu não era mesmo uma filha terrível por abandonar minha mãe na hora da necessidade. Mas aí eu lembrava da conversa com Daisy, da revelação sobre Harvard, de como ela havia sistematicamente destruído meu futuro enquanto fingia me apoiar. E a culpa se transformava em raiva renovada. Foi quando ela começou a aparecer nos lugares que eu frequentava que eu realmente me alarmei. Primeiro foi no supermercado. Eu estava escolhendo verduras quando senti alguém me observando. Virei e ela estava ali, no final do corredor, apenas me encarando. Quando nossos olhos se encontraram, ela sorriu, um sorriso triste e desesperado, e começou a caminhar em minha direção. Abandonei o carrinho e saí correndo. Literalmente correndo, como uma louca pelo estacionamento até meu carro. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Depois foi na cafeteria onde eu costumava trabalhar nos fins de semana. Ela se sentou numa mesa próxima à minha e ficou lá por 2 horas, apenas me observando, ocasionalmente suspirando dramaticamente alto o suficiente para eu ouvir. Não se aproximou, não falou comigo, mas sua presença era uma ameaça silenciosa. Uma lembrança constante de que ela sabia onde me encontrar. A gota d'água foi quando ela apareceu no meu trabalho. Eu estava na recepção do escritório de advocacia quando a vi atravessando a porta da frente. Meu sangue gelou. Ela estava vestida com uma das suas roupas profissionais, um blazer que já foi chique, salto alto, cabelo penteado, tentando passar a imagem da executiva bem-sucedida que um dia foi. Com licença, ela disse para a recepcionista, usando aquele tom doce e autoritário que eu conhecia tão bem. Eu gostaria de falar com minha filha, Zeferine Coulter. É uma emergência familiar. A recepcionista, uma jovem chamada Ashley que sempre foi gentil comigo, me olhou confusa. Eu balancei a cabeça vigorosamente, fazendo gestos discretos para que ela não deixasse minha mãe passar. Desculpe, senhora, mas a senhorita Coulter está em reunião no momento. Se quiser deixar um recado. Não é um recado, minha mãe interrompeu, e eu pude ver a irritação começando a vazar através da máscara polida. É uma emergência. Seu pai está no hospital. Meu coração pulou, mesmo sabendo que provavelmente era mentira. Meu pai havia morrido quando eu tinha 12 anos. Ela estava usando a morte dele para me manipular. Levantei da minha mesa e caminhei até a recepção, sentindo as pernas bombas mas forçando minha voz a soar firme. Ashley, esta mulher não é bem-vinda aqui. Por favor, peça para ela sair ou chame a segurança. Minha mãe virou para mim com aquela expressão de choque ferido que ela aperfeiçoou ao longo dos anos. Zeferine, que forma é essa de tratar sua mãe? Na frente de estranhos? A forma que você merece, respondi cruzando os braços. E meu pai morreu há 15 anos, então sua emergência é uma mentira. Como sempre. Vi Ashley arregalar os olhos, finalmente entendendo a situação. Alguns colegas também começaram a se aproximar, curiosos com a comoção. Querida, você está confusa, minha mãe disse, mudando de tática. Agora estava tentando parecer preocupada, materna. Eu acho que você precisa de ajuda. Você não está bem. E ali estava ela, tentando fazer eu parecer louca na frente dos meus colegas. Tentando plantar sementes de dúvida sobre minha sanidade mental, exatamente como havia feito com as universidades. A única pessoa que precisa de ajuda aqui é você, respondi alto o suficiente para todo mundo ouvir. Uma pessoa que liga para universidades mentindo sobre a própria filha. Uma pessoa que persegue e assedia quando não consegue o que quer. A máscara dela escorregou por completo. Por um segundo, vi a fúria real brilhando em seus olhos antes dela recompor o rosto. Você vai se arrepender de me tratar assim, ela disse baixo, mas com uma intensidade que me fez a pele arrepiar. Você vai descobrir como é estar sozinha de verdade. Ameaças agora? Perguntei, e deliberadamente falei alto. Na frente de testemunhas? Nesse momento o Sr. Davidson, um dos sócios seniores da firma, apareceu na recepção. Ele era um homem imponente, com mais de 60 anos e uma presença que naturalmente comandava respeito. Há algum problema aqui? Ele perguntou, avaliando a situação com olhos experientes de advogado. Não, Sr. Davidson, respondi. Esta pessoa estava saindo. Minha mãe olhou para ele, depois para mim, depois para todos os rostos curiosos ao nosso redor. Ela percebeu que havia perdido a audiência, que ninguém estava comprando sua performance. Isso não acabou, ela murmurou para mim antes de se virar e sair. Mas eu sabia que sim, tinha acabado.
porque desta vez eu não estava sozinha. Sr. Davidson me chamou em sua sala alguns minutos depois. Zeferine, você gostaria de conversar sobre o que aconteceu? Aquela mulher fez ameaças. E pela primeira vez na minha vida contei tudo, toda a história. As universidades das manipulações, os anos de abuso psicológico disfarçado de amor maternal. Ele escutou sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Você gostaria que preparássemos uma ordem de restrição? Ele perguntou quando terminei. Eu, posso fazer isso? Claro que pode. Perseguição é crime. Ameaças são crime. E com base no que você me contou, temos um padrão claro de comportamento abusivo. Pela primeira vez em semanas, senti esperança real. Não apenas a possibilidade de me livrar dela, mas a validação de que eu não estava louca, não estava exagerando. Minha experiência era real, meu sofrimento era válido, e eu tinha direitos. Sim, respondi. Quero a ordem de restrição. Nos dias seguintes, enquanto preparávamos a documentação, descobri mais sobre o que havia acontecido com ela nos últimos anos. Aparentemente, depois que eu cortei contato, ela havia se obcecado ainda mais com me controlar à distância. Havia contratado detetives particulares para me rastrear, gasto milhares tentando descobrir onde eu morava e trabalhava. Havia ligado para todos os lugares onde eu poderia ter me candidatado a emprego, espalhando as mesmas mentiras que usou com as universidades. Mas o mundo havia mudança nos 5 anos desde que eu saí de casa. Redes sociais tornaram mais fácil verificar informações. Empregadores eram mais cautelosos com ligações anônimas fazendo acusações. E eu havia construído uma reputação própria, referências reais de pessoas que conheciam meu caráter. Suas tentativas de sabotagem não só falharam, como começaram a se voltar contra ela. Algumas empresas reportaram as ligações como assédio. Um detetive particular que ela contratou descobriu que ela estava mentindo sobre os motivos da investigação e a denunciou para as autoridades. Ela havia gasto todas suas economias, perdido o emprego por comportamento errático e finalmente perdido a casa quando não conseguiu mais pagar a hipoteca. Tudo porque não conseguia aceitar que eu havia crescido e seguido minha vida sem ela. A ordem de restrição foi aprovada sem contestação. Ela nem sequer apareceu na audiência. Talvez porque sabia que não tinha defesa, ou talvez porque finalmente entendeu que havia perdido. No dia em que recebi os papéis oficiais, senti como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos meus ombros. Não apenas o peso do medo, mas o peso da culpa que carregava desde criança. A culpa de ser uma filha má. A culpa de não ser grata o suficiente. A culpa de querer uma vida própria. Naquela noite, liguei para minha prima Sandra, uma das outras vítimas das manipulações da minha mãe que havia se tornado uma aliada inesperada. Como você se sente? Ela perguntou. Livre, respondi, e foi a primeira vez que usei essa palavra e realmente a senti. Pela primeira vez na vida, completamente livre. Você sabe que ela vai tentar encontrar uma forma de contornar a ordem de restrição, Sandra me avisou. Pessoas como ela não desistem. Eu sei, respondi. Mas agora eu também sei quem eu sou quando não estou sob a sombra dela. E essa pessoa é mais forte do que ela jamais imaginou. E eu estava certa. Nos meses seguintes, houve algumas tentativas patéticas de contato através de terceiros, algumas cartas enviadas para meu trabalho, que foram prontamente reportadas à polícia, e até uma vez em que ela tentou se aproximar de mim na rua. Resultado: uma noite na cadeia por violação da ordem de restrição. Mas cada tentativa só confirmava que eu havia tomado a decisão certa. Ela não estava arrependida. Não havia mudado. Não era uma mãe desesperada tentando se reconciliar com a filha. Era uma abusadora furiosa por ter perdido o controle sobre sua vítima. E eu estava finalmente vivendo. Realmente vivendo, não apenas sobrevivendo na sombra de outra pessoa. Fiz novos amigos, explorei novos hobbies, até mesmo comecei a namorar pela primeira vez sem me preocupar se minha mãe aprovaria ou tentaria sabotar o relacionamento. Mais importante ainda, comecei a descobrir quem eu realmente era quando não estava constantemente em modo de sobrevivência. Descobri que era engraçada, que tinha opiniões próprias sobre filmes e livros, que podia tomar decisões sem segunda opinião de ninguém. Descobri que podia confiar no meu próprio julgamento, que meus instintos eram bons, que eu não era louca ou dramática ou ingrata. Eu era apenas uma pessoa que havia sido sistematicamente abusada e manipulada, e que finalmente havia encontrado coragem para dizer, não mais. E essa pessoa era alguém que eu realmente gostava de ser. 1 ano depois da ordem de restrição, pensei que finalmente havia chegado ao fim da história. Ela não havia tentado contato há meses, eu estava progredindo na terapia que finalmente tive coragem de começar, e minha vida estava tomando uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Estava namorando James, um colega da firma que me tratava com uma gentileza e respeito que eu nem sabia que existia. Estava considerando voltar a estudar, talvez fazer direito. Pela primeira vez, o futuro parecia cheio de possibilidades ao invés de limitações. Foi quando Sandra me ligou numa quinta-feira de manhã, a voz tensa de uma forma que me fez o estômago afundar antes mesmo dela falar. Seth, você precisa saber de uma coisa. Ela está internada no hospital.
Minha primeira reação foi alívio, finalmente ela estaria longe de mim, sob supervisão, impossibilitada de causar mais danos. Mas Sandra continuou falando e o alívio se transformou em algo muito mais complexo. Não foi acidente, Ziv. Foi tentativa de suicídio. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça tóxica. Senti meu mundo balançar, não de tristeza ou preocupação, mas de pura raiva. Até mesmo isso, até mesmo uma tentativa de suicídio, parecia calculado, manipulativo. Uma última tentativa desesperada de me fazer sentir culpada, de me trazer de volta para sua órbita. Ela deixou uma carta, Sandra continuou. Mencionou você várias vezes. Disse que não consegue viver sabendo que a única filha a odeia, que tudo o que fez foi por amor, que... Para eu interrompi. Eu não quero ouvir. Zev, ela está pedindo para te ver. Os médicos disseram que pode ajudar na recuperação dela se... Não. A palavra saiu firme e definitiva. Não vou vê-la. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Sandra suspirou. As pessoas vão falar, você sabe. A família toda está dizendo que você deveria pelo menos. A família pode falar o que quiser, respondi. Eu não vou ser manipulada nem mesmo por uma tentativa de suicídio. Especialmente por uma tentativa de suicídio. Depois que desliguei, fiquei sentada no escritório tremendo. Não de medo ou tristeza, bate de uma raiva tão intensa que parecia queimar por dentro. Como ela ousava? Como ela ousava usar até mesmo isso como arma contra mim? Liguei para minha terapeuta, doutora Shen, e consegui uma sessão de emergência naquela tarde. Como você se sente sabendo dessa notícia? Ela perguntou, depois que expliquei a situação. Furiosa, respondi sem hesitar. Furiosa porque até mesmo agora, até mesmo assim, ela está tentando me controlar. Uma tentativa de suicídio é a manipulação final, não é? A que não posso ignorar, a que vai fazer todo mundo me ver como a filha cruel que abandona a mãe na hora da necessidade. Doutora Shen assentiu. E você se sente culpada por não sentir culpa? Parei para pensar. Era exatamente isso. Uma parte de mim achava que deveria estar correndo para o hospital, chorando, perdoando tudo, prometendo cuidar dela. Mas a parte maior de mim sabia que isso era exatamente o que ela queria. Ela não tentou suicídio porque está genuinamente desesperada, continuei, as palavras saindo mais rapidamente conforme meus pensamentos se organizavam. Ela tentou suicídio porque é a única coisa que resta que pode me fazer voltar. É a manipulação suprema. Isso pode ser verdade, doutora Shen disse cuidadosamente. Mas também é possível que ela esteja genuinamente sofrendo. As duas coisas podem coexistir. Pode ser, concordei. Mas mesmo que ela esteja sofrendo de verdade, isso não apaga tudo que ela fez. Isso não me obriga a voltar para um relacionamento abusivo. E definitivamente não me torna responsável pela saúde mental dela. Era a primeira vez que conseguia articular isso tão claramente. Por anos eu havia carregado a sensação de que era responsável pelos sentimentos da minha mãe, que seu bem-estar emocional dependia de mim. Mas ali, naquela sala, finalmente entendi que essa responsabilidade nunca foi minha. Ela é uma adulta, continuei. Se ela precisa de ajuda, existem profissionais para isso. Se ela está realmente arrependida, ela pode buscar terapia, medicação, qualquer coisa que a ajude a lidar com suas questões. Mas não posso e não vou sacrificar minha própria sanidade mental para ser o band-aid emocional dela. Nos dias seguintes, a pressão familiar foi intensa. Tios e primos que mal falavam comigo há anos de repente apareceram com opiniões sobre meus deveres filiais. Mensagens no WhatsApp, e-mails, até mesmo algumas ligações no trabalho. Todos me dizendo como eu estava sendo cruel, como família é família. Como eu ia me arrepender para sempre se ela morresse e eu não tivesse feito as pazes. A pior foi minha tia Lúcia, que apareceu no meu apartamento no sábado de manhã. Zeferine, você não pode ser tão fria, ela disse, antes mesmo de eu convidá-la para entrar. Sua mãe está sofrendo. Ela pode morrer. E respondi cruzando os braços. Lúcia pareceu chocada com minha resposta direta. E? Como assim? E? Ela é sua mãe. Ela é uma abusadora, corrigi. O fato de ter me parido não apaga isso. Mas ela te ama, querida. Do jeito dela, mas ama. E agora está lá no hospital sozinha porque você não quer perdoar. Tia Lúcia. Interrompi. Você se lembra do que ela fez quando você tentou se casar com o tio Roberto? Lúcia ficou pálida. Claramente não esperava que eu soubesse dessa história. Ela ligou para a ex-esposa dele e contou sobre vocês antes mesmo de você ter a chance de falar com as crianças. Ela fez isso porque não suportava te ver feliz, porque queria que você continuasse dependendo dela. Você perdeu 2 anos de relacionamento por causa das confusões que ela criou. Isso foi diferente. Foi? E quando a Sandra tentou abrir o salão, ela espalhou que Sandra estava roubando dinheiro dos clientes. Mentira completa, mas que custou a Sandra metade da clientela inicial. Lúcia estava claramente desconfortável agora. E o primo Miguel? Quando ele conseguiu aquela promoção que ela também queria? Misteriosamente chegou no RH da empresa uma denúncia anônima sobre ele usando drogas no trabalho. Mentira, óbvio, mas que quase custou o emprego dele. Zeferine. Ela fez isso com todo mundo da família, tia.
Toda vez que alguém estava indo bem demais, sendo feliz demais, independente demais, ela sabotava. Era um padrão. Comigo não foi diferente, só foi pior porque eu era filha dela. Lúcia ficou em silêncio por um longo momento. Mas agora ela está sozinha, disse finalmente. Perdeu tudo. Por causa das próprias ações, respondi. Ninguém a forçou a fazer essas coisas. Ela escolheu ser cruel, manipulativa, destrutiva. Agora está lidando com as consequências. Mas você não sente nada? Nem um pouco de pena? Pensei honestamente antes de responder. Sinto pena da pessoa que ela poderia ter sido se tivesse escolhido ser diferente. Sinto pena da mãe que eu nunca tive. Mas da pessoa que ela é, que conscientemente escolheu machucar as pessoas que ama. Não sinto pena. Lúcia foi embora sem dizer mais nada, mas eu pude ver nos olhos dela que minhas palavras haviam tocado em algo. Talvez ela estivesse começando a conectar os pontos, lembrando de todas as vezes que minha mãe havia causado drama desnecessário na família. Uma semana depois, recebi uma ligação do hospital. Minha mãe havia pedido especificamente para falar comigo. A enfermeira explicou que ela estava estável, mas insistindo que precisava da minha visita para fazer as pazes antes de morrer. Diga a ela, respondi calmamente, que se ela realmente quer fazer as pazes, pode começar escrevendo uma lista de todas as pessoas que machucou ao longo dos anos e se desculpando publicamente. Pode admitir o que fez com minha candidatura para as universidades e tentar reparar o dano. Pode buscar ajuda psicológica de verdade, não apenas por algumas semanas até se sentir melhor. Mas senhora, ela está muito frágil agora. Ela sempre esteve frágil, quando queria alguma coisa respondi. Fragilidade não é desculpa para abuso. E não é minha responsabilidade curá-la. Desliguei e pela primeira vez desde que soube da internação, me senti em paz com minha decisão. James chegou em casa naquela noite e me encontrou cozinhando. Algo que eu raramente fazia, mas que estava me ajudando a processar tudo. Como você está se sentindo? Ele perguntou, me abraçando por trás. Livre, respondi, e dessa vez a palavra tinha um peso ainda maior. Completamente, definitivamente livre. Mesmo sabendo que ela está no hospital? Especialmente sabendo que ela está no hospital, respondi. Porque agora eu sei que nem mesmo isso pode me fazer voltar. Nem mesmo o risco de morte, nem mesmo a culpa da família, nem mesmo minha própria consciência pode me convencer a voltar para um relacionamento que quase me destruiu. Ele ficou quieto por um momento, apenas me segurando. Isso te faz uma pessoa ruim? Perguntei, de repente incerta. Isso te faz uma pessoa que aprendeu a se valorizar, ele respondeu. E que entende que amor verdadeiro não inclui abuso. Sua mãe pode te amar, mas da forma mais tóxica possível. E você não é obrigada a aceitar amor tóxico só porque é amor. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi profundamente. Sem pesadelos, sem ansiedade, sem aquela sensação constante de que algo terrível estava prestes a acontecer. Porque finalmente havia entendido algo fundamental. Eu não era responsável pelos sentimentos, ações ou bem-estar de mais ninguém além de mim mesma. E essa pessoa, eu mesma, merecia proteção, cuidado e amor verdadeiro. Mesmo que isso significasse dizer não para a pessoa que me deu vida, mas que passou anos tentando controlar como eu a viveria. 3 meses depois da internação, recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Desta vez era do Dr. Martinez, o psiquiatra que estava tratando minha mãe. Senhorita Counter, eu sei que você pediu para não ser contatada, mas preciso falar com você sobre sua mãe. Doutor, com todo respeito, eu já deixei claro que ela está morrendo, ele me interrompeu. Não metaforicamente. Literalmente. Câncer de pâncreas, estágio 4. Ela tem talvez 2 semanas. O mundo parou. Não porque eu senti tristeza, senti uma espécie de vazio estranho, como se estivesse ouvindo notícias sobre uma estranha, mas porque finalmente entendi que isso era real, que ela realmente ia morrer e que nossa história terminaria sem resolução. Doutor, comecei, minha voz surpreendentemente firme, isso é muito triste, mas não muda nada. Eu não vou visitá-la. Senhorita Counter, ela está genuinamente arrependida. Nos últimos meses de terapia, ela finalmente começou a entender o dano que causou. Ela quer se desculpar de verdade. Quantas pessoas ela já convenceu de que estava arrependida ao longo dos anos? Perguntei. Quantas vezes ela fingiu mudança para conseguir o que queria? Houve uma pausa longa. Eu entendo sua resistência, ele disse finalmente. Mas ela me pediu para dar isto a você. Alguns dias depois, recebi pelo correio um envelope grosso. Por um momento considerei jogá-lo fora sem abrir, mas algo me fez rasgar o lacre. Dentro havia uma carta manuscrita, várias páginas da caligrafia que eu conhecia tão bem, e uma pilha de documentos. A carta começava de uma forma diferente de todas as outras que ela havia me enviado ao longo dos anos. Zeferine, eu sei que você não tem razão nenhuma para acreditar em mim. Eu sei que passei sua vida inteira mentindo, manipulando e machucando você. Eu sei que mesmo esta carta pode parecer mais uma manipulação. Mas eu vou morrer em breve, e pela primeira vez na minha vida quero dizer a verdade completa. Você estava certa sobre tudo. Eu liguei para Harvard fingindo que você era criminosa. Liguei para Brown, Yale, Columbia, MIT, todas elas.
Eu destruí sistematicamente suas chances porque não suportava a ideia de você se afastando de mim. Não suportava que você pudesse ser bem-sucedida sem mim. Você estava certa sobre a Sandra, sobre a Lúcia, sobre o Miguel, sobre todos os outros. Eu sabotei relacionamentos, carreiras, sonhos de dezenas de pessoas ao longo dos anos porque não conseguia suportar ver ninguém feliz quando eu não estava. Eu não era uma mãe. Eu era um parasita emocional que se alimentava do seu sofrimento e da sua dependência. Nos últimos meses, trabalhando com o Dr. Martinez, finalmente entendi que o que eu chamava de amor era na verdade uma forma de controle. Eu não queria o melhor para você. Eu queria que você precisasse de mim para sempre. Não estou escrevendo esta carta para pedir perdão. Não mereço perdão. Estou escrevendo porque você merece a verdade, e porque algumas coisas precisam ser corrigidas antes que eu morra. Parei de ler e olhei para os documentos anexos. Havia cópias de ligações telefônicas, dezenas delas para universidades, empresas, até mesmo para pessoas que eu havia namorado no passado. Havia uma confissão por escrito admitindo todas as mentiras que contou sobre mim. Havia até mesmo um testamento deixando uma pequena quantia de dinheiro para mim, não muito, mas acompanhado de instruções para que fosse usado especificamente para custear terapia ou educação. Continuei lendo. Sei que é tarde demais para reparar o dano que causei, mas tentei fazer algumas coisas. Escrevi para o departamento de admissões de Harvard explicando a verdade sobre o que aconteceu em 2019. Escrevi cartas similares para todas as outras universidades. Não sei se isso vai ajudar em alguma coisa agora, mas pelo menos está registrado. Também escrevi cartas para Sandra, Lúcia, Miguel e todos os outros que machuquei ao longo dos anos. Não esperando perdão, mas assumindo responsabilidade. Você construiu uma vida linda sem mim, Ceferine. Ouço falar sobre seu trabalho, seu relacionamento, sua felicidade através dos parentes. E pela primeira vez, em vez de sentir raiva ou inveja, sinto orgulho. Você conseguiu ser tudo o que eu tentei impedir que fosse. Você é forte, inteligente, gentil e corajosa. Tudo isso apesar de mim, não por causa de mim. Não precisa me visitar. Não precisa me perdoar. Não precisa nem mesmo terminar de ler esta carta. Mas precisava que você soubesse que reconheço quem você realmente é. E que me arrependo profundamente de ter tentado destruir isso. Você sempre foi perfeita, Zeferine. Eu é que estava quebrada. Com amor verdadeiro pela primeira vez. Sua mãe. Terminei de ler e me surpreendi descobrindo que estava chorando. Não de tristeza pela morte iminente dela, mas de uma espécie de luto complexo. Luto pela mãe que eu nunca tive, luto pelos anos perdidos, luto pela versão dela que finalmente aparecia quando já era tarde demais. Liguei para a doutora Shen imediatamente. Como você se sente depois de ler isso? Ela perguntou. Validada, respondi depois de pensar. Pela primeira vez na minha vida, ela admitiu que eu estava certa. Que não era loucura minha, que não era ingratidão, que ela realmente fez todas essas coisas. Isso muda alguma coisa? Sim e não, respondi honestamente. Não muda o fato de que ela me machucou profundamente e que eu não posso ter um relacionamento com ela. Mas muda o fato de que agora eu sei, com certeza absoluta, que não foi culpa minha. Passei os dias seguintes processando tudo. James foi incrivelmente compreensivo, me dando espaço quando precisava e suporte quando pedia. Conversei com Sandra, que havia recebido uma carta similar e estava igualmente confusa sobre como se sentir. É estranho, ela disse, receber o pedido de desculpas que esperei a vida toda justamente quando não importa mais. Importa, respondi. Não muda nada sobre o que aconteceu, mas importa. Pelo menos para mim. Uma semana depois, recebi outra ligação do Dr. Martinez. Ela morreu esta manhã, ele disse simplesmente. Foi pacífico. Ela estava perguntando se você tinha recebido a carta. Eu recebi e respondi. Ela deixou instruções específicas de que não queria funeral, não queria que ninguém se sentisse obrigado a comparecer. Só queria que você soubesse que a última coisa que ela pensou foi em como você era forte. Depois que desliguei, fiquei sentada em silêncio por um longo tempo. James chegou em casa e me encontrou assim. Como você está? Ele perguntou, se sentando ao meu lado. Não sei, respondi honestamente. Aliviada? Triste? Grata? Tudo isso ao mesmo tempo? Você não precisa saber agora, ele disse, me puxando para um abraço. Pode levar o tempo que precisar para entender. Naquela noite escrevi minha própria carta. Não para ela, ela estava morta. Mas para mim. Para a criança que fui, que passou anos se achando defeituosa. Para a adolescente que se culpava por não ser boa o suficiente. Para a jovem adulta que carregava uma culpa que nunca foi sua. Querida Zef do passado, escrevi. Você estava certa o tempo todo. Não era sua culpa. Você não era dramática, louca ou ingrata. Você era uma criança tentando sobreviver em uma situação impossível. E você conseguiu. Você não apenas sobreviveu, você floresceu. Você se tornou exatamente a pessoa que deveria ser, apesar de tudo que tentaram fazer para impedir. Estou orgulhosa de você. Estou orgulhosa de nós. Dobrei a carta e a coloquei numa gaveta onde guardava outras coisas importantes.
Talvez um dia eu mostrasse para meus próprios filhos, se tivesse alguns, para que eles soubessem que amor verdadeiro não machuca, não controla, não destrói. Para que eles soubessem a diferença entre amor e obsessão, entre cuidado e controle. Alguns meses depois, recebi uma carta oficial de Harvard. Eles haviam revisado meu caso de 2019 e estendiam um pedido formal de desculpas pelo mal-entendido. Ofereciam até mesmo uma vaga no programa de mestrado se eu tivesse interesse. Sorri lendo a carta, mas a coloquei de lado. Harvard havia sido o sonho de uma garota de 18 anos que queria impressionar uma mãe impossível de impressionar. Aos 26, eu tinha outros sonhos. Sonhos que eram inteiramente meus. Mas era bom saber que a porta estava aberta, caso um dia eu quisesse atravessá-la. É engraçado como a vida funciona. Passei anos tentando escapar da sombra da minha mãe e no final, foi ela mesma quem acendeu a luz que me mostrou que eu nunca estive na sombra de ninguém. Eu sempre fui a própria luz. 2 anos se passaram desde a morte da minha mãe, e eu pensava que finalmente havia fechado aquele capítulo da minha vida. Estava noiva do James, havia começado um mestrado em Direito, não em Harvard, mas numa universidade que escolhi porque queria estar lá. Não para provar nada para ninguém, e pela primeira vez me sentia verdadeiramente em paz comigo mesma. Foi quando recebi uma ligação que mudou tudo novamente. Senhorita Counter? Aqui é Detetive Morrison, da Polícia de Chicago. Estou investigando algumas irregularidades relacionadas ao espólio da sua mãe, e preciso falar com a senhora. Meu sangue gelou. Mesmo morta, ela ainda conseguia complicar minha vida. Que tipo de irregularidades? Perguntei. Prefiro explicar pessoalmente. A senhora poderia vir até a delegacia esta semana? 3 dias depois, eu estava sentada numa sala de interrogatório mal iluminada, ouvindo o detetive Morrison explicar algo que eu jamais poderia ter imaginado. Sua mãe mantinha arquivos detalhados sobre dezenas de pessoas. Ele começou, empurrando uma caixa cheia de pastas pela mesa. Não apenas sobre você, mas sobre praticamente todos os membros da família, ex-colegas de trabalho, vizinhos, pessoas aleatórias que ela conheceu ao longo dos anos. Abri uma das pastas aleatoriamente. Era sobre minha prima Sandra. Havia fotos dela entrando e saindo de casa, cópias de suas contas bancárias, registros de suas ligações telefônicas, até mesmo lixo que tinha sido recolhido e analisado. Era como se minha mãe fosse uma stalker profissional. Como ela conseguiu essas informações? Perguntei, horrorizada. Ela contratou vários detetives particulares ao longo dos anos. Gastou literalmente centenas de milhares de dólares em vigilância. Mas isso não é nem a parte mais perturbadora. Ele abriu outro arquivo, este com meu nome na capa. Era 3 vezes mais grosso que o da Sandra. Ela não apenas coletava informações, ela as usava, sistematicamente. Há evidências de que ela sabotou ativamente a vida de pelo menos 30 pessoas nos últimos 15 anos. Comecei a folhear meu arquivo, sentindo náusea crescer no estômago. Havia cópias de e-mails falsos enviados em meu nome para empregadores, mensagens de texto forjadas, até mesmo perfis falsos em redes sociais criados para me difamar. Ela não tinha apenas ligado para as universidades. Ela havia criado uma campanha sistemática de destruição que durou anos. Aqui Morrison apontou para uma seção específica. Ela pagou alguém para hackear suas contas de e-mail e redes sociais. Lia tudo o que você escrevia, todas suas conversas privadas. Ela sabia de seus relacionamentos antes mesmo dos próprios namorados conhecerem seus sentimentos. Lembrei de como ela sempre parecia saber coisas que eu nunca havia contado para ela. Como ela fazia comentários sobre pessoas que eu tinha certeza de nunca ter mencionado. Não era intuição maternal. Era vigilância. Mas não para por aí, continuou o detetive. Encontramos evidências de que ela estava planejando algo muito maior, algo que ela chamava de Projeto Retorno. Ele me mostrou uma pasta separada, organizada meticulosamente com datas e cronogramas. Era um plano detalhado para me forçar a voltar para casa depois da faculdade. Ela ia fazer você perder o emprego, explicou Morrison. Já havia começado a espalhar rumores na firma onde você trabalha. Havia contratado alguém para sabotar seu carro em momentos específicos para que você precisasse de ajuda financeira. Havia até mesmo planos para fazer você ser despejada do apartamento. Cada página que eu virava era mais chocante que a anterior. Ela havia mapeado cada aspecto da minha vida, identificado cada vulnerabilidade e planejado cada ataque. E não era impulsivo ou emocional. Era calculado, metodológico, frio. A tentativa de suicídio, eu disse de repente, as peças se encaixando. Também fazia parte do plano? Morrison assentiu gravemente. Há anotações dela indicando que se tudo mais falhasse, ela usaria uma emergência médica para forçar seu retorno. A tentativa foi real. Ela realmente tomou os remédios, mas a dosagem foi calculada para não ser letal. Ela queria ser encontrada. Senti como se tivesse sido atingida por um trem. Até mesmo aquilo, o momento em que eu mais duvidei de mim mesma, quando mais me senti culpada por não correr para consolá-la, havia sido manipulação pura. A mais Morrison continuou. Ela fez isso com outras pessoas também. Sua prima Sandra?
O salão de beleza dela faliu não apenas por causa das fofocas. Sua mãe pagou pessoas para fazer avaliações negativas online, para cancelar agendamentos, para espalhar rumores sobre infecções. Sandra nunca soube disso. Meu Deus! Sua tia Lúcia perdeu 3 relacionamentos por causa de coincidências suspeitas. Sempre que ela começava a namorar alguém sério, coisas estranhas aconteciam. O cara recebia mensagens anônimas com informações sobre Lúcia ou descobria por acaso que ela estava mentindo sobre algo. Mentiras que sua mãe plantava estrategicamente. Morrison continuou revelando uma teia de manipulação e sabotagem que se estendia por décadas. Minha mãe não era apenas uma pessoa controladora. Ela era uma sociopata funcional que havia dedicado sua vida inteira a destruir a felicidade das pessoas ao seu redor. Por que você está me contando isso? Perguntei finalmente. Ela está morta. Que diferença faz agora? Porque algumas das pessoas que ela contratou ainda estão ativos. E porque há evidências de que ela deixou instruções para que a sabotagem continuasse após sua morte. Meu sangue gelou. O que você quer dizer? Ela deixou uma quantia substancial de dinheiro, cerca de $500 mil que ninguém sabia que ela tinha, com instruções específicas para que fosse usado para continuar monitorando e protegendo você. A pessoa responsável por executar essas instruções é alguém próximo a você. O mundo começou a girar. Quem? Morrison hesitou antes de responder. Alguém chamado James Patterson. Por um momento, não consegui processar as palavras. James. Meu noivo, o homem que me apoiou através de tudo, que me ensinou o que era amor verdadeiro. Não, murmurei. Isso é impossível. Ela não conhecia o James. Eu só conheci ele depois que ela. Senhorita Counter, Morrison me interrompeu gentilmente. James Patterson trabalhou como detetive particular para sua mãe por 3 anos antes de conhecê-la, na firma de advocacia. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Cada memória, cada momento especial, cada conversa íntima que tivemos de repente se transformou em mentira. O homem que consolou quando descobri sobre Harvard. O homem que me apoiou quando consegui a ordem de restrição. O homem que me segurou enquanto eu chorava sobre a morte dela. Tudo mentira. A mais Morrison continuou, sua voz parecendo vir de muito longe. Ele não apenas te conheceu sob instruções dela. Ele relatava tudo para ela. Cada conversa, cada plano, cada momento íntimo. Temos os relatórios. Comecei a tremer incontrolavelmente. Por quanto tempo? Desde o início. O emprego na firma de advocacia? Ela arranjou. Ele foi colocado lá especificamente para se aproximar de você. O chefe dele, Sr. Davidson, o homem que te ajudou com a ordem de restrição, também estava recebendo dinheiro dela. Tudo se desmontou na minha mente de uma vez. Cada pessoa em quem eu confiava, cada momento de felicidade que pensei ter conquistado sozinha, cada vitória que celebrei, tudo foi orquestrado por ela. Ela nunca me libertou, sussurrei. Nem mesmo morrendo. Morrison me entregou outro arquivo. James tem instruções para se casar com você dentro dos próximos 6 meses, te engravidar, e então usar a criança como alavanca para controlar seu comportamento pelo resto da vida. Se você se tornar difícil, ele deve te fazer parecer mentalmente estável para que você perca a custódia. Li as instruções com crescente horror. Era minha mãe falando além do túmulo, planejando minha vida nos mínimos detalhes. James tinha um script detalhado de como me cortejar, quando propor casamento, até mesmo como fazer sexo comigo de forma mais eficaz para garantir gravidez. Há uma gravação, Morrison disse, hesitante, de James falando com sua mãe 2 semanas antes dela morrer. Você gostaria de ouvir? Não queria, mas precisava. Ele colocou um pequeno gravador na mesa e apertou play. A voz de James, o homem que eu amava, saía clara e fria. Ela está começando a suspeitar de alguma coisa. Perguntou como soube sobre sua comida favorita tão rapidamente depois que começamos a namorar. E o que você disse? A voz da minha mãe respondeu. Que prestei atenção porque a amo. Ela comprou. Ela sempre compra quando uso a palavra amor. Eles riram. Riram da minha ingenuidade, da minha capacidade de amar, da minha confiança. O plano está funcionando perfeitamente, James continuou. Ela está completamente dependente de mim emocionalmente. Quando você morrer, ela vai se agarrar a mim ainda mais. Vou ser a única pessoa estável na vida dela. Ótimo. E o casamento? Vou propor no aniversário da morte do pai dela. Momento de vulnerabilidade máxima. Ela não vai conseguir dizer não. Parei a gravação, incapaz de ouvir mais. Cada palavra era uma punhalada, cada risada era uma traição renovada. Existe mais? Perguntei com voz rouca. Horas de gravações. 3 anos de relatórios detalhados. Planos para os próximos 10 anos da sua vida. Fiquei sentada em silêncio por um longo tempo, tentando processar a magnitude do que havia descoberto. Não era apenas sobre minha mãe ter me manipulado. Era sobre toda a minha vida adulta ter sido uma mentira elaborada. O amor que pensei ter encontrado, a independência que pensei ter conquistado, a cura que pensei ter alcançado, tudo havia sido ilusão. O que acontece agora? Perguntei finalmente. Isso depende de você, Morrison respondeu.
Temos evidências suficientes para processar James por fraude, stalking e uma dúzia de outros crimes. Mas precisamos da sua cooperação. E se eu não quiser processar? Então ele continua livre para executar o plano dela. E provavelmente vai fazer isso com outras pessoas também. Sua mãe não foi a única cliente dele. A raiva que senti naquele momento foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era a raiva quente e emocional que senti quando descobri sobre Harvard. Era uma raiva fria, calculada e implacável. Minha mãe havia morrido pensando que havia ganhado, que mesmo além da morte, ela continuaria controlando minha vida através de James, que eu viveria para sempre na armadilha que ela construiu, sem nem mesmo saber que estava presa. Mas ela havia cometido um erro fatal. Ela havia subestimado quem eu realmente era quando não estava sendo manipulada. Detetive Morrison, eu disse, minha voz firme e clara, eu quero destruir eles. Todos eles. Quero que paguem por cada mentira, cada manipulação, cada momento roubado da minha vida. Ele sorriu, um sorriso feroz que combinava com o que eu estava sentindo. Então vamos planejar sua vingança. Parte 2. A vingança. O plano que elaboramos com Morrison nas semanas seguintes foi meticuloso. Se minha mãe havia me ensinado alguma coisa, era a importância do planejamento detalhado. Mas diferente dela, meu plano não envolvia destruir pessoas inocentes. Envolvia expor pessoas culpadas. Primeiro, precisávamos de evidências adicionais. Morrison me equipou com gravadores praticamente invisíveis e me ensinou como fazer James se incriminar. Não foi difícil, pessoas arrogantes adoram se gabar de suas conquistas. Na primeira noite após descobrir a verdade, voltei para casa e agi normalmente. James estava na cozinha preparando o jantar, o mesmo homem carinhoso e atencioso que pensei conhecer, mas agora eu via cada gesto como performance calculada. Como foi seu dia, amor? Ele perguntou, me beijando na bochecha. Normal, respondi, forçando um sorriso. E o seu? Produtivo. Estava pensando. Que tal marcarmos a data do casamento para o mês que vem? Sei que planejávamos esperar mais, mas... Por que a pressa? Perguntei, ligando mentalmente o gravador. Ele hesitou por apenas um segundo, tão rápido que eu nunca teria notado antes, mas agora cada microexpressão era suspeita. Não sei, só. Sinto que perdemos tempo demais. A vida é curta, sabe? Sua mãe morreu tão jovem. Ele estava seguindo o script que eu havia lido no arquivo. Usar a morte da minha mãe para me pressionar emocionalmente. James, eu disse cuidadosamente, posso te perguntar uma coisa? Como você soube no nosso segundo encontro que eu gostava de sushi de salmão com cream cheese? Eu nunca tinha mencionado. Vi um flash de pânico cruzar seus olhos antes dele recompor o rosto. Você mencionou sim, amor. No primeiro encontro, quando falamos sobre comida favorita. Não insisti, mantendo o tom casual. Eu me lembro especificamente. Você pediu sushi para mim antes mesmo de eu falar sobre preferências. Você está bem? Parece meio paranoica ultimamente. E ali estava. A tática clássica, fazer a vítima questionar a própria sanidade quando começa a fazer perguntas inconvenientes. Você tem razão, eu disse, forçando um riso. Acho que estou estressada com o mestrado. Ele relaxou imediatamente, pensando que havia me manipulado com sucesso mais uma vez. Nas semanas seguintes, coletei horas de gravações. James se incriminando sobre relatórios que enviava para consultores sobre meu comportamento. Sr. Davidson admitindo que havia sido pago para me dar oportunidades específicas na firma. Até mesmo conversas sobre como eles planejavam me manter estável após o casamento. A parte mais dolorosa foi descobrir que algumas das minhas conquistas mais orgulhosas haviam sido arranjadas. O emprego na firma, algumas promoções, até mesmo alguns dos meus sucessos acadêmicos. Tudo manipulado para me manter em uma trajetória específica que minha mãe havia planejado. Mas nem tudo era falso. Minha inteligência era real, minha força era real, minha capacidade de superar adversidades era real. E agora minha sede de justiça também era real. Quando finalmente tivemos evidências suficientes, Morrison coordenou com outros departamentos. Descobrimos que minha mãe havia feito isso com dezenas de pessoas ao longo dos anos. Havia uma rede inteira de detetives hackers e manipuladores profissionais que ela pagava para destruir vidas sistematicamente. O dia da prisão foi cuidadosamente orquestrado. Eu estava trabalhando até tarde quando James chegou em casa. Ele encontrou a casa cercada de policiais e carros federais. Zeferine, ele me ligou, voz tensa. O que está acontecendo? Há policiais em frente à nossa casa. Ah, que estranho, respondi, fingindo surpresa. Estou saindo do trabalho agora. Deve ser algum mal-entendido. Quando cheguei, James estava algemado no quintal da frente, Morrison lendo seus direitos. Nossos vizinhos haviam saído para assistir o espetáculo. James me viu e gritou, Zef, me ajude. Eles estão loucos. É tudo mal-entendido. Caminhei até ele lentamente, parando a poucos metros de distância. Não é mal-entendido nenhum, James, eu disse calmamente. Eu sei de tudo. Sobre minha mãe, sobre os relatórios, sobre os 3 anos de mentiras. Eu sei sobre cada conversa gravada, cada plano, cada manipulação.
A máscara finalmente caiu do rosto dele. A expressão de desespero se transformou em algo frio e calculista. Você não tem como provar nada, ele disse. São só teorias conspiratórias de uma mulher com problemas mentais. Quem vai acreditar em você contra mim? Morrison sorriu e mostrou uma pilha de documentos. Temos 3 anos de relatórios escritos pelo senhor. Temos gravações de suas conversas com a mãe dela. Temos evidências de transferências bancárias, contratos assinados, e uma confissão completa que conseguimos quando a senhorita Counter usou um gravador nas últimas semanas. O rosto de James empalideceu. Você me gravou? Aprendi com os melhores, respondi. Minha mãe pode ter me ensinado sobre manipulação involuntariamente, mas pelo menos aprendi a lição. Enquanto eles o levavam, James gritou uma última vez. Você nunca vai conseguir confiar em ninguém de novo. Você vai ficar sozinha para sempre, se perguntando se cada pessoa que conhece está mentindo. Talvez, respondi, mas prefiro solidão genuína à companhia falsa. Nos meses que se seguiram, o caso ganhou atenção nacional. A rede de manipulação que minha mãe havia criado era maior do que qualquer um imaginou. Dezenas de pessoas descobriram que relacionamentos, empregos e oportunidades perdidas haviam sido sabotados deliberadamente. Sandra descobriu a verdade sobre seu salão. Lúcia descobriu porque seus relacionamentos sempre falhavam. Miguel soube sobre as mentiras que quase custaram seu emprego. Uma família inteira finalmente entendeu porque suas vidas haviam sido tão cheias de coincidências ruins. Mas a descoberta mais chocante veio quando investigamos mais profundamente as finanças da minha mãe. Ela não havia gasto $500 mil apenas comigo. Havia gasto mais de $2 milhões ao longo de 15 anos em uma operação sistemática de destruição de vidas. O dinheiro vinha de uma herança que ela nunca havia mencionado para ninguém, uma quantia substancial que ela recebeu quando seus próprios pais morreram. Dinheiro que poderia ter ajudado a família, pago pela educação dos sobrinhos, apoiado pessoas que amava. Em vez disso, ela escolheu usar cada centavo para causar sofrimento. Durante o julgamento, mais detalhes vieram à tona. James não era apenas um detetive contratado, ele era o coordenador de toda a operação. Ele havia recrutado outros manipuladores profissionais, hackers, até mesmo pessoas para se infiltrarem na vida das vítimas como amigos falsos. Sua mãe não apenas queria controlar você, o promotor explicou durante seu depoimento. Ela queria controlar a realidade de todos ao seu redor. Queria ser Deus na vida de cada pessoa que conheceu. Quando chegou minha vez de depor, falei diretamente para James, que estava sentado na mesa da defesa. Você me perguntou se eu conseguiria confiar em alguém de novo, eu disse. A resposta é sim. Porque agora sei a diferença entre amor real e manipulação. Amor real não exige vigilância constante. Amor real não precisa de mentiras para sobreviver. Amor real não tenta me diminuir para se sentir maior. Olhei para o júri. Minha mãe e James pensaram que me conheciam completamente. Pensaram que haviam mapeado cada aspecto da minha personalidade, cada fraqueza, cada vulnerabilidade. Mas eles subestimaram uma coisa, minha capacidade de crescer além das limitações que tentaram me impor. James foi condenado a 15 anos de prisão por uma dúzia de crimes federais. Sr. Davidson perdeu sua licença para praticar direito e foi condenado a 5 anos. Vários outros membros da rede receberam sentenças menores, mas todos enfrentaram consequências. O dinheiro que minha mãe havia deixado para continuar a operação foi confiscado e distribuído entre as vítimas como reparação. Não era muito. Alguns milhares para cada pessoa, mas era simbólico. Era ela finalmente sendo forçada a pagar pelos danos que causou. Epílogo, reconstrução. 3 anos depois do julgamento, estou sentada no meu próprio escritório de advocacia. Decidi me especializar em casos de abuso psicológico e stalking, ajudando outras pessoas que passaram por experiências similares à minha. Não é apenas trabalho, é propósito. A terapia com Dra. Shen continuou, e eventualmente consegui distinguir entre paranoia justificada e ansiedade desnecessária. Aprendi a confiar novamente, mas com discernimento. Aprendi a amar novamente, mas com limites claros. Conheci alguém novo, um professor de literatura chamado David que não tem nada a ver com meu passado, minha família, ou qualquer conspiração. Nosso relacionamento cresceu naturalmente, sem pressa, sem pressão, sem drama. É surpreendentemente normal, e isso é o que o torna especial. Ele sabe toda a história, desde o início. E sua reação foi simples: que bom que você descobriu a verdade. Que bom que você é forte o suficiente para reconstruir. Sandra abriu um novo salão, desta vez com muito mais sucesso porque não há ninguém sabotando seus esforços. Lúcia se casou no ano passado com um homem maravilhoso que ela conheceu numa aula de dança, o primeiro relacionamento em décadas que floresceu sem interferência externa. A família toda se reconectou de uma forma que nunca havia existido antes. Sem minha mãe criando intriga e disseminando fofocas, descobrimos que na verdade gostamos uns dos outros. Que somos engraçados, inteligentes, carinhosos quando não estamos sendo manipulados uns contra os outros. Às vezes recebo cartas de outras vítimas de manipulação familiar que ouviram sobre meu caso.
Pessoas que se identificaram com a história, que finalmente entenderam que não estavam loucas, que seus sentimentos eram válidos. Uma jovem de 18 anos me escreveu: minha mãe sempre sabia coisas sobre mim que eu nunca contei para ela. Pensava que era intuição maternal. Depois de ler sobre seu caso, checamos os computadores e encontramos software de monitoramento. Estou saindo de casa no próximo mês. Obrigada por me dar coragem. Essas cartas me lembram que minha experiência, por mais dolorosa que tenha sido, serviu para alguma coisa. Que expor a verdade ajudou outras pessoas além de mim. Quando penso em minha mãe agora, não sinto mais raiva. Sinto uma espécie de pena distante pela mulher que escolheu passar a vida inteira tentando controlar o incontrolável, em vez de simplesmente amar e ser amada genuinamente. Ela poderia ter sido uma mãe maravilhosa. Ela era inteligente, determinada, capaz. Mas escolheu usar essas qualidades para destruir em vez de construir. Escolheu manipulação em vez de conexão real, escolheu controle em vez de confiança. E no final morreu sozinha, cercada apenas por pessoas que ela estava pagando para fingir que se importavam. Eu, por outro lado, estou viva. Realmente viva. Cercada por pessoas que me escolheram genuinamente, que me amam pelos motivos certos, que respeitam minha autonomia e celebram minha independência. Construí a vida que sempre quis ter, não apesar das tentativas dela de me impedir, mas usando a força que desenvolvi resistindo a essas tentativas. No final das contas, ela me deu o maior presente possível sem saber. Ela me ensinou, através de contra-exemplo, exatamente que tipo de pessoa eu nunca queria me tornar. E me ensinou que às vezes a maior vitória não é perdoar quem nos machucou. Às vezes a maior vitória é simplesmente sobreviver, prosperar e usar nossa experiência para impedir que outras pessoas passem pelo mesmo. Minha mãe queria escrever a história da minha vida. No final, eu escrevi a minha própria. E é uma história muito melhor do que qualquer coisa que ela poderia ter imaginado.